Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula da semana de português, certo? E hoje a gente vai iniciar realizando a correção do texto da página 102, que nós fizemos na aula passada. O texto era sobre o Cebolinha e o Marcelinho, dois personagens do Maurício de Souza, uma história em quadrinhos. E hoje a gente vai fazer a correção do Conhecendo o Texto, tá? Essa atividade nós realizamos durante a semana no colégio, com os alunos que estão indo. E vocês agora poderão realizar a atividade aí da sua casa. Então vamos lá? Na página 103 está assim: em que consiste o humor dessas tiras? Tem diferente, né? São dois personagens que agem de forma diferente. Então, nós temos aí o Marcelinho, que se preocupa com o desperdício da água, e o Cascão, que se preocupa em não chegar perto da água, porque ele não gosta de se molhar. Na atividade número 2, está dizendo assim: observe o traçado dos dois quadrinhos que compõe a tirinha 1, que na verdade é a tirinha 2, na apostila que está trocada, lembra que eu falei? E porque o autor da tirinha fez traçados diferentes nos quadrinhos, então foi porque ele precisou indicar que os personagens estavam sonhando. E no segundo, encontra-se uma situação real em comunicação. Então nós podemos perceber aqui no primeiro quadrinho que está assim, ó, rajadinho, então quer dizer que ele está sonhando, e aqui eles estão numa situação real, acordados, certo? Na atividade número 3 está assim: no sonho dos dois personagens se deparam uma quantidade de água jorrando no chão, e ambos consideram o fato um pesadelo horrível. Que sentido a frase exclamativa "um vazamento de água" tem para cada um deles? Bom, para o Marcelinho, né, a preocupação diante de tanta água sendo desperdiçada. E para o Cascão, o pavor diante da possibilidade de se molhar, não é? Na atividade número 4, está dizendo: observe novamente este quadrinho. É mesmo, mas que absurdo! O que a comunicação do olhar dos personagens indica o quê? Uma indignação, uma revolta, não é verdade? Claro que com motivos diferentes, né? Na atividade número 5, está dizendo: na segunda tira, os dois personagens se deparam com uma torneira aberta e, embora apresente igualmente espanto diante deste fato, a razão são diferentes. Por que o Marcelinho fica irritado? Como que alguém tem coragem de deixar uma torneira aberta, né? Ele está indignado com isso, ele não acredita. E o motivo do Cascão? O motivo do Cascão é que ele fica irritado. Como é que alguém pode ter instalado uma torneira no meio do caminho, tendo a possibilidade dele se molhar? Então ele ficou bem irritado com isso. Na atividade número 6 está dizendo assim: no terceiro quadro, a reação de Marcelinho, o que Cascão diz é de surpresa, susto, ele fica surpreso. E você? O que você pensa sobre as situações? Então, acredito que vocês tenham preenchido com a declaração pessoal de vocês, não foi? Muito bem. Dando continuidade nas nossas atividades, essa semana a gente vai trabalhar um pouco de gramática com o verbo pôr na página 104. Aqui está a conjugação do verbo pôr e dos seus derivados: compor, recompor, dispor, repor, tá? Então são todos os outros, embora eles não terminem em E, todos esses outros verbos, né? Eles não terminem em E, eles pertencem à segunda conjugação. Então os verbos pôr, repor e dispor e compor pertencem à segunda conjugação.
Então, aqui nós temos a conjugação do verbo por na apostila, onde vocês podem ter a conjugação no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente, futuro do pretérito, certo? Temos também aqui a conjugação ar, terminação do verbo, nós temos aí o verbo cantar, no indicativo, no modo indicativo nós temos a conjugação do verbo vender e a conjugação do verbo partir, para que vocês possam relembrar as conjugações, tá? Então, todas elas do modo indicativo, no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, em todos os tempos do modo indicativo. Então, tanto a conjugação do verbo por, quanto a conjugação do verbo cantar, vender e partir. Então, primeira, segunda e terceira conjugação, nesta ordem. Aqui embaixo está dizendo para vocês realizarem as atividades, completando as frases com o verbo por no presente. Então, vocês vão olhar aqui a pessoa, por exemplo, na letra A está eu, na letra B está ele, na letra C está nós. Você vai olhar aqui, é no presente, você vai lá na tabelinha, você vai olhar aqui o verbo por no presente, vai olhar a pessoa e vai completar a frase aqui, de acordo com a pessoa. Do outro lado aqui, ó, é ele, nós e ele, de acordo com a indicação no presente, tá bem? Na atividade seguinte, número 2, está dizendo para reescrever as frases a seguir, passando para o pretérito perfeito. Então, está no futuro, né? Eu gastarei, está no futuro, tem que passar para o passado. Ele comporá, está no futuro, precisa passar para o passado. Nós proporemos, está no futuro, precisa passar para o passado. Nós poremos, está no futuro e precisa passar para o passado. Na número 3 está complete a tabela de acordo com os tempos verbais. Então, você vai voltar lá no verbo por e vai completar essa tabela. No pretérito, no presente e no futuro, o verbo por. Algumas lacunas já foram preenchidas, vocês só precisarão colocar aquelas que não estão aqui. Na atividade número 4, escreva a forma que se pede do verbo por. Então, olha aqui, primeira pessoa do presente, vai olhar lá, qual que é a primeira pessoa? Eu, no presente. Terceira pessoa do singular do pretérito, vai olhar o tempo, pretérito, pretérito perfeito, tá, turminha? Então, vamos fazer do modo indicativo, todas elas, tá? Todas as atividades, vocês vão utilizar aqui o modo indicativo, que inclusive é o que somente que nós estamos estudando, tá? E completar todas essas lacunas aqui, desde a A até a letra H. Na atividade número 5, vocês vão conjugar o verbo compor, tá? O como, professor? Olha só, o verbo compor, ele apenas vem com um prefixo que é o com, mas pode observar, ele termina igualzinho o verbo por. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Então, apenas vai fazer aí a conjugação, escrevendo eu compus, tu compuseste, ele compôs, tá? Colocando o prefixo com para formar a palavra compor na frente, certo? Então, essa atividade vocês irão realizar também a atividade da unidade 17, que nós realizaremos essa semana. A atividade também da página 17, que é um texto que fala sobre uma pesquisa que mostra se o brasileiro sabe pouco
sobre coleta e reciclagem. Então, é uma pesquisa sobre reciclagem. E então, vocês irão fazer aqui a leitura da página 17 e irão realizar o Conhecendo o Texto da página 108, está bem? Também irão realizar o Aprendendo um Pouco Mais, que está falando sobre adjetivo pátrio. Então, nós iremos parar a aula por aqui. A próxima aula a gente trabalha com um pouco mais de gramática. Nós não realizaremos a sequência, então vocês terão de atividade para casa as atividades da página 105, 106, relativas ao verbo compor. Vocês irão realizar a leitura e a interpretação do texto da página 108. Tudo bem, então? Estava olhando o tempo, se não fica muito extenso. Bom, então é isso, tá bom, turminha? A gente vai parar por aqui. Eu vou colocar talvez algumas atividades também nos slides para vocês. Vamos ver, tá bom? Na sequência desse vídeo, para vocês poderem realizar no caderno, tá bem? No caderno, gente, não é para imprimir, não precisa imprimir. Façam a cópia escrita no caderno. É importante também esse tipo de atividade, tá bom? A gente não perder aí os nossos costumes, certo, turminha? Então, beijos da Procris e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! A seguir, vocês realizarão a cópia das atividades em seu caderno.